A memória que parece real, mas foi montada pelo cérebro. Você confia no que viu, no que ouviu e no que lembra. Só que a mente não registra o mundo como uma câmera. Ela monta versões rápidas para manter você funcionando. Por que tanta gente jura ter certeza e mesmo assim erra? Porque o cérebro completa, corta e cola. Aqui vão 3 curiosidades reais que mostram esse mecanismo por dentro. Memórias falsas que parecem filmagem. A maioria das pessoas imagina a memória como um arquivo guardado em uma gaveta. A lembrança parece estar lá inteira, esperando ser aberta. Só que o cérebro trabalha como montador. Ele registra pedaços, guarda o sentido geral e depois reconstrói o resto no instante em que precisa responder. Essa reconstrução acontece rápido, com sensação de clareza e com detalhes que parecem sólidos. Detalhe convincente não é o mesmo que detalhe verdadeiro. A mente escolhe o que encaixa melhor e entrega uma versão que faz sentido, mesmo que tenha costuras escondidas. Como alguém pode jurar que viu algo que nunca aconteceu? A resposta costuma estar na forma como a informação entra. Uma sugestão discreta, uma pergunta que já aponta um caminho, uma conversa dita com convicção, uma foto fora de contexto ou uma notícia repetida viram material de construção. Depois, quando o cérebro procura lembrança, ele encontra partes reais, encaixa partes sugeridas e devolve um pacote coerente. A pessoa não está fingindo. Ela sente certeza por dentro porque o cérebro usa sinais internos como familiaridade e facilidade de lembrar. Esses sinais parecem prova, mas são apenas sensação de segurança. Existe um mecanismo ainda mais inquietante, o preenchimento por expectativa. O cérebro registra mais o tema do que os detalhes finos. No retorno, ele completa lacunas com o que costuma acontecer. Se o tema é hospital, surgem corredores, luz fria, cheiro de álcool. Se o tema é um susto na rua, surgem passos rápidos, sombra, gritos ao fundo. Esses elementos são plausíveis, então parecem lembrança legítima. É assim que 2 pessoas honestas descrevem o mesmo evento de formas incompatíveis. Cada uma reconstrói com peças diferentes, e cada uma sente que está certa. Outro ponto é a confusão de fonte, quando a mente guarda a ideia e perde a etiqueta de onde ela veio. Algo ouvido de um amigo pode virar experiência própria. Uma cena vista em vídeo pode invadir um episódio real. Um relato contado muitas vezes pode virar lembrança pessoal. A origem se apaga, a ideia fica. Por isso a mente responde com convicção a perguntas como quem disse primeiro, em que lugar estava, como começou. O cérebro quer fechar a história. Ele prefere uma resposta coerente a um espaço em branco. A curiosidade final é que emoção não salva a memória. Emoção marca importância, não fidelidade. Quando o corpo reage, a lembrança parece mais verdadeira. Acontece que a emoção pode nascer de uma narrativa reconstruída. A mente cria cena, o corpo responde e a pessoa conclui que aquilo é fato. Esse é o motivo de memórias de infância mudarem ao longo dos anos sem aviso. O cérebro está sempre recontando a própria história para manter identidade e coerência. O ganho é ficar mais atento ao que vira prova e ao que vira suposição. Quando surge uma lembrança muito nítida, vale perguntar de onde veio essa certeza e o que pode ter sido completado pelo cérebro. Essa dúvida simples já reduz o poder das memórias falsas. O cérebro que apaga o óbvio. Ver não é apenas receber luz. Ver é escolher. O cérebro recebe informação demais e precisa filtrar, senão ele trava. Ele decide o que entra no foco e o que vira fundo. É por isso que 2 pessoas olham para a mesma rua e saem com versões diferentes. Uma nota a placa torta, outra nota o cansaço no rosto de alguém, outra lembra do barulho do ônibus e não lembra da cor do carro. O mundo está lá, mas a experiência é construída por seleção. Como é possível não ver algo grande bem na frente do rosto? A resposta é atenção. Quando a mente está presa em uma tarefa, ela economiza recursos e ignora o que não serve para a meta do momento. Existe um experimento em vídeo, bastante conhecido, em que o público precisa contar passes de uma bola. No meio da cena, aparece um elemento inesperado atravessando o quadro. Uma parte das pessoas não percebe. A visão estava funcionando, mas a mente estava ocupada. O cérebro apostou que aquilo era ruído e descartou. A mesma lógica aparece na cegueira à mudança. A pessoa olha para uma cena, desvia o olhar por um instante e volta. Um detalhe importante foi trocado, e ainda assim pode passar batido. O cérebro guarda a impressão geral e não registra cada contorno. Quando a mudança acontece durante um piscar, um corte de câmera ou um movimento rápido, a mente assume continuidade. Esse preenchimento é útil. Ele permite caminhar,
conversar e atravessar uma rua sem sentir o mundo como flashes desconexos. Só que ele também cria a ilusão de que tudo foi visto. Outro componente é o ponto cego natural. Cada olho tem uma região sem sensores onde o nervo sai em direção ao cérebro. Em vez de enxergar um buraco, a mente preenche com textura e cor parecidas com o entorno. Essa colagem é tão bem feita que quase ninguém percebe no dia a dia. Além disso, o cérebro ajusta brilho, corrige cor, suaviza ruído e remove pequenos tremores sem pedir permissão. Ele edita para manter estabilidade. Porque a mente insiste em completar o que não vê. Porque o objetivo não é verdade absoluta, é ação. Um cérebro que para analisar cada detalhe fica lento, e lentidão em ambiente real pode custar caro. A mente prefere uma hipótese rápida, que pode ser corrigida, a uma pausa longa tentando perfeição. Ela cria um modelo do ambiente, compara o modelo com sinais dos sentidos e corrige quando precisa. Quando o erro é pequeno, ela nem avisa. Você sente que viu tudo, mas na prática aceitou uma previsão plausível. Isso tem consequência direta em situações comuns. No trânsito, o olhar pode estar fixo em um ponto e deixar de perceber uma bicicleta surgindo pela lateral. Em um escritório, a mente pode estar tão presa a uma planilha que um aviso no canto da tela passa invisível. Em uma conversa, a pessoa pode lembrar do tom e esquecer da frase exata, depois reconstruir o resto com base na emoção. Esse efeito não é sinal de fraqueza, é a forma como o cérebro reduz o caos. Quando alguém diz que viu com os próprios olhos, vale lembrar que os olhos não trabalham sozinhos. Eles entregam dados, e a mente monta significado. A visão é uma parceria entre sensação e previsão. Entender isso não torna você paranoico. Torna você menos manipulável por cortes rápidos, por versões repetidas e por certezas que surgem do nada. A curiosidade aqui é simples. O cérebro apaga o óbvio para manter você funcionando, e só revela o custo quando a atenção falha no instante errado. Quando expectativa vira sensação, o corpo sente, então parece impossível que a mente participe. Só que sensação é resultado de processamento, não apenas de entrada. Dor, coceira, fome, frio e enjoo são sinais interpretados pelo cérebro. Ele decide o que amplificar, o que reduzir e o que ignorar, com base em contexto. Um mesmo estímulo pode virar incômodo ou virar quase nada, dependendo do estado do corpo, do ambiente e do que a pessoa espera que aconteça. A mente não inventa o mundo, mas ela decide o volume do mundo dentro de você. Como um comprimido sem princípio ativo, pode aliviar uma dor. A resposta é expectativa bem encaixada. Quando a mente acredita em melhora, ela pode ativar mecanismos internos que modulam a percepção de dor. Isso não significa que a dor era mentira. Significa que o cérebro tem controle de volume. Ele pode baixar. A mesma lógica aparece fora de consultório. Em um jogo, um atleta sente uma pancada e segue. Depois, ao olhar o roxo, a dor aumenta. O estímulo físico está ali, mas a interpretação muda. Em casa, um ruído estranho durante a madrugada pode acelerar o coração antes de qualquer perigo existir. A mesma porta abre para o lado sombrio. Existe um efeito chamado nocebo, que é quando a expectativa de algo ruim aumenta sintomas. Se alguém recebe uma descrição assustadora de um procedimento, o corpo pode responder com mais tensão, mais náusea e mais dor. A mente prepara o organismo para o pior e interpreta qualquer sinal como prova. Não é fingimento. É o cérebro tentando proteger. O problema é que essa proteção pode virar prisão, com medo empilhando sensação em cima de sensação. Outra curiosidade aparece no mapa interno do corpo. Batimentos, respiração, tensão muscular e posição do tronco geram sinais constantes. O cérebro usa esses sinais para decidir humor, energia e sensação de segurança. Um coração acelerado pode ser lido como perigo. Uma respiração curta pode ser lida como falta de ar mesmo quando existe ar suficiente. Se a mente já está esperando o problema, ela lê o corpo como ameaça e amplia o alarme. Se a mente está mais calma, ela lê o mesmo sinal como esforço normal e deixa passar. Por que uma pessoa sente algo antes de existir uma causa externa clara? Porque a mente vive prevendo. Ela não espera prova completa para reagir. Ela reage e depois procura justificativa. Isso é útil quando existe risco real. Também vira sofrimento quando o risco é apenas imaginado. A chave aqui é lembrar que sensação é mensagem, mas mensagem não é sentença. Ela pode ser amplificada pela tensão e pelo medo. Quando a mente aprende a separar sinal de história, parte do peso some. Um exemplo cotidiano é o som. Em uma noite tensa, um estalo na casa vira ameaça.
Em uma noite tranquila, o mesmo estalo vira madeira trabalhando. O estímulo é igual, o significado muda. O cérebro usa expectativa para interpretar e o corpo acompanha. Por isso informação e contexto importam tanto. Uma explicação clara pode diminuir dor. Uma ameaça vaga pode aumentar. O cérebro é uma central de alarme, e o botão de sensibilidade fica na mão da expectativa.